Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre como fazer cervejas com alto teor alcoólico. Então, inicialmente, o que caracteriza uma cerveja ela ter um alto teor alcoólico, uma high gravity, São cervejas que elas são feitas pensando ali numa gravidade original acima de 1080, que consequentemente vão gerar ali em torno de a partir de 8 ou 9% de ABV, de poder alcoólico. E quais seriam os estilos que a gente pode fazer com essa característica, com esse alto poder alcoólico, Então, praticamente, quase todos os estilos, a não ser aqueles que são obviamente muito leves, Por exemplo, uma American Lager, uma Weiss, assim, Então, quase todos os estilos, eles permitem ser sobrecarregados nos ingredientes e criar essas versões Double ou Imperial, Mais comumente, a gente tem, por exemplo, uma Double Bock, que é uma lager bem mais potente. Temos as Ries, Russian Imperial Stout, tanto americanas como inglesas. Tem uma Double IPA, temos as Strongs também, Strong Golden Ale, Strong Dark Ale, cervejas belgas. Todas essas são aí exemplos de cervejas mais fortes, mais alcoólicas. E uma característica base dessas cervejas mais alcoólicas é que elas têm aquele período de cerveja verde, de cerveja quadrada maior, ou seja, elas exigem uma maturação mais longa, uma maturação às vezes de 3 meses, de 6 meses, Por exemplo, quanto mais maltes escuros ela contiver, mais tempo ela vai precisar para ela arredondar bem, Então, por exemplo, uma Ries ali dos seus 10% de álcool, ela vai pedir ali mais ou menos um ano para dar uma arredondada, Uma Dark Strong Ale também vai pedir ali cerca de um ano para arredondar bem. Já uma tripel, por exemplo, mais pesada, uma tripel ali com seus 8, 9%, em 3 a 6 meses já vai estar bem redonda. Então, quanto mais escura for a cerveja e mais alcoólica, mais tempo de maturação ela pede para que esses sabores arredondem bem. Uma exceção são as cervejas que são muito lupuladas na parte de aroma e sabor, como por exemplo as Double IPAs, Porque quanto mais tempo elas ficam arredondando, mais elas perdem, mais elas oxidam, A presença ali do lúpulo é um agente oxidante, então mais rápido elas estragam. Então Double IPAs e cervejas similares, ali em 1 mês, 2 meses, até 3 meses elas vão atingir o pico. Talvez em 1 mês seria um tempo ideal, porque é uma cerveja que é naturalmente desejável de consumir mais jovem, Então, quais seriam aí os fatores chaves para a gente fazer uma cerveja high gravity com maior drinkability, que seja mais palatável, mais fácil de beber? Então, o drinkability de uma cerveja high gravity, na maior parte das vezes, ela vai estar concentrado não na quantidade de álcool que ela tem, mas sim no corpo que ela tem. Então, quanto mais seca é uma cerveja, quanto mais limpo é o paladar dela, quanto menos pesada ela for, mais fácil de beber ela será. Então, as cervejas high gravities, com algumas exceções, é lógico, elas são desejáveis que você controle ali a mosturação para que ela tenha pouco corpo, para que ela seja mais seca. Então, nesse contexto, a gente pode falar das Imperial Stouts, das Double IPAs, cervejas que são desejáveis que elas não tenham corpo. Uma exceção fica naquelas cervejas, naqueles estilos que que a cerveja vai ser guardada por muito tempo, vai ter envelhecimento às vezes em barril e por aí vai. Então, às vezes, uma Russian Imperial Stout que você vai colocar ali na madeira, ou uma Dark Strong Ale, uma Barley Wine, são cervejas que naturalmente pedem mais corpo, pelo fato dela ter uma guarda muito longa de maturação, existem ali 1, 2 anos para maturar. Esse corpo, ao longo dos anos, ele vai ser transformado, ele vai ser lentamente consumido ali pelas leveduras e aí ele não vai ficar tão pesado lá na frente quando você for provar essa cerveja, Um outro fator importante é controlar o amargor, para contrabalancear esse dulçor de malte e não ter uma cerveja enjoativa. Então, quanto mais malte leva uma cerveja, é normal que ela leve mais lúpulo também, mais IBU, mais alfa-ácidos para serem convertidos, para que elas fiquem ali
mais equilibradas, né? Principalmente lá na frente. Lembrando também saber fazer uma boa escolha aí dos lúpulos de guarda para que eles não contenham ali uma relação de alfa-beta-ácido muito grande para o lado do alfa-ácido, senão ela vai acabar gerando uma astringência muito grande, ela vai perder muito o amargor e vai acabar gerando a astringência. Então, escolher bem aí os lúpulos, ok? E uma exceção dessa regra são as Wide Ales, que normalmente elas têm baixo poder alcoólico, né? E também tem um IBU mais baixo. Por quê? Porque o ácido lático, a breta, né, as bactérias ali presentes, eles fazem um outro trabalho conservativo aí ao longo do tempo de maturação. E aí você não tem esse problema, essa questão aí de amargor nem dulçor de malte. Normalmente são cervejas de baixo ou médio poder alcoólico e sem corpo nenhum, né? Basicamente ali FG de 1000, às vezes até valor negativo. Que fatores que limitam a elaboração de uma cerveja high gravity de qualidade, uma boa cerveja, né? Então, primeira delas é que as cervejas high gravities, elas precisam de uma OG elevada, elas precisam de muito malte. E aí você tem que dar uma olhada no teu equipamento para ver quanto de peso, né, o teu cesto de grão suporta. Às vezes você não está acostumado a fazer na tua panela 20, 25 litros de uma IPA, de uma cerveja comum, só que quando você vai fazer uma high gravity, você não consegue mais fazer 20, 25 litros. Você vai conseguir fazer às vezes 15, às vezes até 10 litros no teu equipamento. Porque aquela mesma quantidade que você usava de malte antes, ela não suporta você fazer tanta cerveja, né? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Suponha que você faça 20 litros de cerveja, e você de IPA, por exemplo, e você está acostumado ali a usar 6 quilos, né, de malte para fazer IPA. E o teu sistema está limitado ali, por exemplo, em 7 quilos, é o máximo. De repente você escolhe fazer uma RIS e aí você vai ver que para fazer 20 litros de RIS você vai estar precisando ali de 14 quilos de malte, que é uma coisa que teu sistema não suporta. O teu sistema suporta no máximo 7 quilos. Então, ao invés de fazer 20 litros de RIS, você só vai conseguir fazer 10 litros de RIS no teu mesmo equipamento, tá? E isso é se ele ainda suportar a alta viscosidade, que a gente vai falar ali mais para frente. Então, primeira coisa que você deve se atentar é o limite de peso de maltes que o teu sistema comporta e elaborar a tua receita não no volume desejado, mas sim, muitas vezes, ali no limite de pesos aí do teu sistema, né? Outra consequência das cervejas de alta OG é que essa alta carga de malte aliado a uma viscosidade muito alta gera uma taxa de solubilização muito baixa e, consequentemente, a eficiência da sua cozinha vai cair, né? Explicando isso com outras palavras, imagina que você tem ali muitos grãos e pouca quantidade de água, né? Essa pouca água que tem não vai conseguir extrair dos grãos todo o açúcar que ele contém. E se você depois fizer uma lavagem, aí você vai acabar estragando a tua receita, porque você vai estar diluindo ali muito o teu mosto, né? Então, o que a gente precisa fazer? Realmente trabalhar com uma taxa de eficiência menor. Então, no meu sistema, por exemplo, que ele normalmente tem ali 78%, 75% de eficiência, na maior parte das receitas, ali em torno de 6% a 8% de álcool, quando eu faço uma high gravity, a eficiência cai para 65%. Então, eu tenho que compensar e a consequência disso é reduzir ainda mais o tamanho do meu lote, né? Acaba que eu tenho menos cerveja ainda por conta dessa limitação, dessa consequência. Outra questão importante é você compreender e entender os limites das leveduras, né? As leveduras elas vão ter dois limites. Um deles é em relação à taxa de atenuação. Quais são os açúcares que elas consomem, quais açúcares elas deixam para trás e a consequência desses açúcares não fermentados, quanto de dextrinas vão deixar residual na tua cerveja formando corpo. Então, na medida que você aumenta essa carga de malte, a tua FG, a tua gravidade também vai aumentando. E aí você vai, de repente, precisar fazer uma outra fermentação complementar, uma
fermentação, seja ela mista, seja ela secundária, às vezes com uma outra levedura para te ajudar a atenuar ainda mais esse mosto. Então a gente tem, por exemplo, a levedura da BAE, da Fermentes, né? A BE256 é uma levedura mais atenuante, que ajuda a secar mais aí a cerveja, né? A T58 também é uma levedura mais atenuante, né? E partindo disso, a gente tem as leveduras de vinho, de hidromel, de champanhe, que são leveduras normalmente bem atenuantes, que você pode usar ali para complementar. A Danstar, né, da Lelyman, também é uma levedura. A Nottingham, né? Nottingham Danstar é uma levedura bastante atenuante. Então você tem que trabalhar aí na escolha das tuas leveduras para que não fique corpo demais. E aí, quando você for estimar a tua receita, tome cuidado para que essa FG não fique muito alta, por exemplo, ali acima de 1040, porque senão ela vai ficar tão encorpada que ela vai ficar enjoativa, né? Vai parecer quase que um xarope essa cerveja. Então você, além de ter que usar, né, um amargor para contrabalancear esse corpo, essa FG muito alta ela só faz sentido quando você faz cervejas de guarda muito longa ou de maturação em barril, que aí tanto a madeira quanto a guarda vão arredondar esse corpo e acabar aí melhorando o teu drinkability, ok? E quais são as técnicas que nós temos para ter uma alta OG, né? O que me permite, o que eu posso fazer para ter uma alta OG aí do meu mosto? Então, inicialmente, a forma mais básica que você tem que trabalhar ali, o essencial, é a viscosidade do teu mosto. Você precisa ter menos água no teu mosto para, consequentemente, você ter ali uma OG mais alta. Então, quando a gente faz uma receita, normalmente a gente mira ali em 3 litros de água por quilo, às vezes nos sistemas BIAB a gente mira 5 litros de água por quilo. Então, quando você trabalhar uma receita de alta OG, você vai ter que repensar esses valores e, de repente, trabalhar ali com algo entre 2,5, 2,4, até mesmo 2 litros de água por quilo de malte, extremamente viscoso. É óbvio que, como eu já falei, a tua eficiência do teu sistema será menor, mas é com isso que você vai conseguir fazer aí a tua cerveja de alto G. Lembrando que panelas que têm aquela recirculação de baixo para cima têm uma dificuldade danada de ter uma relação água-malte tão baixa assim, porque acaba que ela seca, né? Ela puxa toda a água da panela para empurrar ali por dentro do cesto e você não consegue fazer aquele sistema de transbordamento na recirculação. E acaba que você não vai conseguir usar essa técnica nesse tipo de panela, beleza? Outra sugestão, né, outra coisa importante é evitar o esparge. Né? O esparge ele sempre dilui o mosto. Né? Quando a gente faz aquela primeira extração, depois do mash out, não importa como está ali a tua cerveja, se você faz um esparge, o que você tira lá no esparge é um mosto com uma densidade menor do que aquela primeira drenagem. Então a gente nunca vai fazer esparge para justamente a gente ter o mosto ali o mais concentrado possível. Por isso também, né, mais um elemento aí que vai te indicar uma menor eficiência do teu sistema. Você tem que se adaptar e realmente gastar mais grãos ou usar outras técnicas aí para você ter uma boa eficiência, uma boa gravidade original para você conseguir essa cerveja high gravity. Outra questão importante é manter sempre uma recirculação contínua no teu mosto durante a mosturação. Isso é importante porque como a viscosidade já é muito baixa, a taxa de extração ali é muito ruim, ela é muito ineficiente. E quando você faz uma recirculação contínua, você acaba ganhando ali 1 ou 2 pontinhos de gravidade, o que é muito útil, né? Senão você vai acabar tendo uma eficiência lá para casa dos 50, 55% aí na tua cerveja e realmente vai ser bem difícil, o teu rendimento final vai ficar muito baixo. Então, uma dica aí de manter a recirculação contínua, mesmo que você faça ela de forma manual, faça aí muitas mais vezes, né? Muito mais vezes tirando ali no balde, na caneca, para você ganhar esses pontinhos a mais. Importante também que como a gente tem uma solubilização menor
muito embora as enzimas estejam bem concentradas, é importante a gente fazer uma sacarificação mais prolongada, justamente para a gente conseguir uma quebra maior desses açúcares. Então, eu te recomendo fazer uma sacarificação de 3 horas. Se você não consegue, né, muito para você, que pelo menos você faça de 2 horas para conseguir essa conversão maior dos açúcares. Então, 2 sugestões de rampas estão aqui embaixo. Você pode fazer, por exemplo, 3 horas em 66 graus centígrados, ou com um pouco mais de eficiência, você pode fazer 2 horas e meia em 62 e mais 30 minutos em 72 aí, nas rampas beta e alfa amilase, né, para conseguir tirar mais açúcar fermentável para a tua cerveja. Outra forma da gente trabalhar para a gente conseguir essa AutoG é usar algum tipo, né, de açúcar ou de fermentável complementar aquele que a gente tem no malte. Então a gente pode, por exemplo, usar DME, que é o extrato de malte seco, ou LME, que é o extrato de malte líquido, né, aquele xaropão, parece um caro ali. Eles têm base com maltose, então eles consequentemente vão também aumentar o corpo da tua cerveja. Ou você pode colocar um pouco de açúcar, seja ele cristal, refinado, não importa, né? Açúcar de sacarose. Pode ser inclusive qualquer forma de açúcar, mel, rapadura, melaço, xarope de burdo, o que você tiver que tenha uma fonte de sacarose, frutose ou glicose. Esses açúcares, como eles são muito simples, eles não geram corpo na cerveja. Então, eles só vão gerar um potencial alcoólico e acabam reduzindo o corpo. Então, você tem que tomar muito cuidado na quantidade desses açúcares para não gerar uma cerveja que vai ter ali muito álcool superior, vai ficar muito alcoólica e com baixo corpo, né? Então, geralmente, para os estilos, a gente usa uma quantidade ali de 5 a 10% desses açúcares refinados, estourando 30% em algumas receitas mais exóticas, tá? Mas não deixe chegar numa quantidade mais grande. Trabalhe ali entre os 5 e 10% que você vai ter uma maior segurança para a tua cerveja. Caso você queira mesclar os extratos de malte com o açúcar, você pode fazer isso para tentar ainda chegar no equilíbrio maior, né? Se eu coloco o malte, eu vou ter muito corpo. Se eu coloco açúcar, eu vou reduzir demais o corpo. Então, você pode também estar trabalhando em uma mescla dos dois em até 30% do teu grist, né? 15 de um, 15 de outro, ou 10 de um, 10 do outro, para você conseguir equilibrar melhor aí o corpo e o poder alcoólico da tua cerveja, ok? E o momento de você adicionar esses açúcares, o melhor momento é no finalzinho ali da fervura, tá? Não é aconselhável você colocar no fermentador, porque eles não vão estar sanitizados, então pode conter algum tipo ali de bactéria ou de levedura que vai acabar se propagando, isso não vai ser bom. É bom você dar uma esterilizada, então use eles ali no final da fervura, mas nunca coloque eles na sua mosturação, porque senão eles vão atrapalhar demais ali a conversão enzimática, tá? Nunca utilize eles ali durante a mosturação, sempre na fervura e de preferência no finalzinho para também não gerar muita viscosidade. Cuidado se você for usar LME, porque como ele é um açúcar muito concentrado, e se você jogar de uma vez na tua panela, pode ser que ele caia todo, fique lá no fundo e caramelize ali junto à resistência, junto aonde está muito quente e vai acabar queimando. Então você tem que colocar ele com muito cuidado e ir mexendo ali para dissolver ele bastante, tá? Também não coloque água, que é para não diluir. Vai colocando ele aos pouquinhos e dissolvendo. Uma outra dica é você pegar esse LME e dar uma aquecida antes numa panela ali à parte, né? Pega uma leiteira, alguma coisa que você tenha, sobe ali para os 80 graus centígrados, que aí você vai diminuir bastante a viscosidade dele e vai ficar bem fácil de você diluir aí na tua cerveja. Outra técnica que ajuda bastante, né, aí a gente conseguir a AutoG é fazer uma fervura prolongada. Normalmente nós fazemos uma fervura ali de 1 hora, esse é o padrão, né? Algumas técnicas falam até em fervuras de 30 minutos, existe até cervejas que nem fervura levam, né? Mas o padrão é 1 hora. Aqui a gente deve aumentar
essa fervura para, de repente, ali no mínimo 2 horas, ou se você puder, às vezes até para 4 ou 6 horas. Aqui são 2 objetivos. Um deles é aumentar essa evaporação, para que evapore bastante a água e, consequentemente, suba a sua densidade. E a outra também é promover uma caramelização dos maltes, né? E aí você vai agregar sabores, né? Vai agregar amilopectina, né? E outros fatores que são importantes para cervejas de guarda. E aí você deve sempre ajustar o uso de lúpulo de amargor para no máximo 1 hora de fervura. Então, se você vai fazer 4 horas ali de fervura, não coloque o teu lúpulo fervendo por 4 horas, senão você vai extrair polifenóis e taninos ruins ali do lúpulo, né? Deixa as primeiras 3 horas somente o mosto fervendo, depois da 3ª hora você faz a adição do teu lúpulo e deixa fervendo ali pela 4ª hora, onde depois você vai terminar e fazer o resfriamento, ok? Coloque sempre ali no final da tua fervura. Também cuidado caso a sua receita seja de uma cerveja mais clara, uma barley wine mais clara, uma tripel mais clara, para não fazer essa fervura muito intensa, com fogo muito forte. Senão você vai ter muitas reações de caramelização, né, aquela reação de Maillard, e vai acabar escurecendo demais aí o teu mosto, algo que você não quer, ok? Toda fervura ela escurece o mosto, isso é natural, e se você fizer ela intensa demais, vai acabar escurecendo demais a tua cerveja. Então, dos estilos aí de cerveja mais comuns, né, de alta gravidade, quais estilos que combinam bem com a fervura prolongada e quais não combinam bem com a fervura prolongada? Então, a fervura longa, ela geralmente se adequa com as cervejas que são mais escuras e maltadas, né? Ou maltadas, como a Russian Imperial Stout, seja ela americana ou britânica, trapistas, a Belgian Dark Strong Ale, Barley Wine, né? Todas essas cervejas mais escuras vão muito bem com essas fervuras de 4 a 6 horas de duração, sem problema algum. Já as cervejas que são mais claras, como uma American Wheat Wine, uma Double IPA, Imperial IPA, né? Belgian Golden Strong Ale, cervejas ali que estão na faixa de 5 a 10 SRM, eles não vão se dar muito bem com essa fervura, porque vai ter muita caramelização, um escurecimento e uma presença de sabores que não se adequam muito bem ao estilo. Continuando aí com as técnicas, né? Qual seria outra técnica para a gente alcançar uma alta OG? Uma outra técnica muito interessante é a técnica chamada Double Mash. Double Mash significa 2 mosturações sucessivas com 2 lotes de grãos, gerando apenas um mosto no final fermentável. Então, como é que funciona? Funciona assim. Primeiro, você vai fazer uma mosturação tradicional com água na maior OG que você conseguir, né? Tente uma OG ali em torno dos 1080 ou mais, se você conseguir já nesse mash inicial. Feita a mosturação, chegou ali na sua mash out, no que for ali que você terminou a sua conversão, aí você vai retirar os grãos ali da panela, né, suspender o seu cesto, tirar o biabe, ou trasfegar esse líquido para uma outra panela temporariamente, né, caso você trabalhe com 2 panelas, e aí você vai descartar esses grãos. Jogou os grãos fora, você vai pegar um segundo lote de grãos, vai pegar esse mosto que você tem agora e usar este mosto para fazer a conversão, a sacarificação desse segundo lote de grãos. Então, ao invés de você usar água nesse segundo momento, nessa segunda mostura, você vai usar o mosto anterior. E aí você vai ter uma concentração muito maior, já que você está partindo de uma densidade ali alta, né? Só que como esse mosto já tem uma densidade muito alta, acaba que a sua eficiência nessa segunda mosturação vai ser muito menor. Se você teve, por exemplo, 75, 78% de eficiência na primeira, essa segunda você vai ter em torno de 60%, estourando 65% de conversão. Se na tua primeira foi em torno de 65%, essa segunda vai ser em torno de 50%, 55% de eficiência. É uma extração muito menor, tá? Mas você vai conseguir, no final, atingir uma gravidade
ali acima dos 1.100 pontos. Às vezes dá para conseguir até na faixa dos 1.150, dependendo aí do teu sistema com essa técnica, tá? O Beersmith, normalmente não calcula o double mash. Você vai ter que fazer na mão mesmo esses cálculos, ou você vai ter que usar o Beersmith de duas formas, fazendo uma receita, pensando na mosturação da receita inicial com 1080 e depois pensar na receita secundária, agregando ali mais açúcar até você ter uma gravidade original que significa a gravidade final da mostura anterior. Vou te dar um exemplo. Então você faz uma mosturação, uma receita inicial ali para 1080 de gravidade, ok? Sem problema nenhum. E aí, a segunda receita, você primeiro vai colocar açúcar na tua receita até você atingir ali os 1080 pontos. A partir daqueles 1080 pontos, você começa a acrescentar os seus grãos, o seu lúpulo e tudo mais para você continuar a tua receita. E aí você vai conseguir um cálculo mais aproximado, lembrando de adequar a eficiência do teu sistema, beleza? Realmente um gato, né, que a gente tem que fazer um ajuste porque o Beersmith não comporta esse tipo de receita. A fermentação das cervejas High Gravities, ela tem que ser muito bem ajudada, muito bem acompanhada pelo cervejeiro. O cervejeiro tem que dar aquelas condições ótimas, se não excepcionais, para conseguir uma boa fermentação, sob pena de você acabar tendo aí um mosto mal fermentável, com uma FG muito alta, totalmente desvirtuando do teu plano, do teu desejo, né? Então, para você conseguir essa fermentação vigorosa, tem algumas dicas, algumas sugestões. Uma delas é a gente começar na levedura fazendo um pitching rate bem elevado, um pitching rate adequado. Você pode estar usando tantas ferramentas ali como BeersFriend para calcular o pitching rate ideal, como você pode estar duplicando, até mesmo triplicando a quantidade normal de levedura para você fazer essa fermentação. Além desse pitch rate, é ideal você ter uma oxigenação muito bem feita. Então, se você tem, por exemplo, a possibilidade de usar oxigênio hospitalar, então ótimo, você pode calcular ali para um fluxo de 3 litros por minuto que você vai conseguir uma quantidade de oxigênio dissolvido muito adequada. Caso você não tenha esse tipo de equipamento, você pode fazer uma dupla oxigenação. Faz uma oxigenação no momento do pitching rate e depois, 12 a 24 horas depois, você faz uma segunda oxigenação, uma segunda aeração complementar. Como é que isso funciona? Logo ali no início, quando você joga a tua levedura, ela vai absorver todo o oxigênio daquela primeira mosturação e quando ela entrar no ciclo da primeira reprodução dela, a segunda leva de leveduras que está nascendo naquela reprodução vai se absorver dessa segunda quantidade de oxigênio que você vai colocar e aí vai conseguir fazer uma biomassa muito forte capaz de fermentar toda essa cerveja. Se você tiver também nutrientes, como zinco, FAN, cálcio, servomices, levedura morta, tudo que você tiver aí à disposição para melhorar a parte de nutrientes, melhor é para a tua cerveja, então use-as, todos esses artifícios que você tiver à mão. E por último, faça uma fermentação já com uma temperatura inicial um pouco mais alta do que a fermentação tradicional. Se você está acostumado a começar ali uma fermentação ale com 18 graus, no caso de uma High Gravity, comece já com 20 graus, tá? Já dê uma condição de trabalho para a levedura de ela trabalhar mais. Eventuais álcools superiores que sejam formados nessa fermentação em temperatura mais alta vão ser totalmente convertidos com essa maturação longa que a cerveja tem, ok? Então não se preocupe com álcools superiores nessa faixa de temperatura, caso você tenha uma maturação depois prolongada dessa cerveja para dar essa arredondada. Em relação às rampas de temperatura, eu sempre recomendo que você faça rampas ascendentes para fermentação. Começa ali em 18 graus centígrados
e vai subindo essa temperatura, né, ao longo dos dias, né? Então, se você for fazer em 20 graus centígrados de temperatura inicial, faça de 20 graus centígrados os 3 primeiros dias, depois sobe 1 grau por dia ao longo dos próximos dias. Se você está começando com 18 graus centígrados, faça esses 18 graus os 3 primeiros dias, depois você também vai subindo aí 1 grau por dia até chegar ali em torno dos 20 graus centígrados. Complementando, né, como está escrito aqui, a gente deve evitar sempre as faixas baixas de fermentação. Se a tua levedura, né, lá no datasheet, ele tem uma faixa de trabalho que vai entre um valor baixo e um valor mais alto, nunca trabalhe com valor baixo, né? Sempre trabalhe com o valor da média para cima, né? Então, por exemplo, se o datasheet da tua levedura diz que você pode trabalhar ela entre 8 e 12 graus centígrados, não trabalhe com essa levedura em 8 graus. Trabalhe inicialmente com 10 a 12 graus centígrados. Use sempre ali o limite superior. Se para uma ale diz que você pode trabalhar ali de 18 a 24 graus centígrados, né, começa ali na faixa dos 20 mirando os 24, ok? Nunca faça a inoculação inicial nessa temperatura mais baixa. O motivo disso é porque, como a concentração de açúcares ali é muito alta, você colocar essa levedura numa temperatura baixa para ela trabalhar devagarzinho, numa concentração de açúcar muito forte, pode ser ruim para a levedura. Ela pode ter dificuldade para absorver o oxigênio e os nutrientes e vai ter dificuldade para fazer a duplicação celular. Por isso é importante manter aí uma temperatura de trabalho de moderada a mais alta, né? Como eu já falei, lembre-se do pitching rate, que é sempre maior, né? Use calculadoras para você calcular, ou duplique, triplique ali a quantidade inicial que você for se fazer uma cerveja normal. Caso o ABV pretendido seja maior do que 12%, aí você já tem que tomar cuidado com a escolha das leveduras, né? A maior parte das leveduras, elas vão trabalhar ali em torno de 10% até 12% de ABV. Se a tua cerveja ela pretende alcançar um potencial alcoólico maior do que isso, então provavelmente você vai precisar de uma outra levedura mais forte para complementar a fermentação. Então você pode usar a sua Saccharomyces tradicional para iniciar a fermentação, e aí você usa uma outra levedura complementar, seja fazendo uma inoculação junta, seja fazendo uma inoculação 2, 3 dias depois, para complementar essa fermentação. Então, como eu já falei, leveduras de vinho, champanhe, cidra e hidromel são bem adaptadas a essas condições de alta concentração alcoólica. São escolhas muito boas para você finalizar a sua fermentação. Uma outra dica interessante é você usar a técnica de destilação a frio para você aumentar o ABV da tua cerveja e aí conseguir às vezes 15% de álcool ou algo até acima disso. Como é que funciona essa técnica? Você faz ali a tua cerveja mirando 8, 10% de álcool, né? Conclui a fermentação e a maturação como se já estivesse pronta para fazer o invase, e aí nesse momento você vai congelar a sua cerveja parcialmente. Vai diminuindo ali a temperatura e acompanhando, né? Coloque 0 grau, depois coloque -1, depois coloque -2 e vai acompanhando até que você percebeu que ela começou a congelar, né? Metade dela está congelada e alguma coisa ali está descongelada. Nesse momento, você pode fazer duas coisas, né? O objetivo é separar o líquido do gelo. Então você pode, por exemplo, pela torneira do teu fermentador, drenar o líquido que está ali dentro, drenar a cerveja e trasfegar para um outro vasilhame, ou já para um post-mix, para um barril. Ou você pode com a mão, com uma luva, alguma coisa, e retirando, ou com uma espátula, alguma coisa sanitizada, e retirando os blocos de gelo do teu fermentador, né? Tira um pedaço, tira outro, e vai retirando com a mão, até você conseguir jogar fora bastante gelo, e assim conseguir tirar bastante água. Nisso você vai conseguir aumentar aí bastante, né, o ABV da tua cerveja. Uma outra técnica interessante é, ao invés de você fazer uma mostura tradicional utilizando água,
já utilizar alguma outra fonte ali de açúcar nessa mosturação. Então você pode usar, por exemplo, polpas de fruta, pode usar mel diluído, pode usar caldo de cana, pode usar qualquer fonte que tenha frutose, sacarose ou maltose para fazer a sua mosturação. E aí você pode conseguir, com isso, alcançar aí ABVs até acima de 30% na tua mosturação, ok? Mas vai deixar de ser cerveja e vai acabar virando uma espécie de um licor, né? Vai virar uma outra bebida. Quando você for trabalhar na sua receita, para transformar uma receita normal numa high gravity, você lembra que primeiro você tem que mexer os maltes base. São os maltes bases que têm que ser inicialmente aumentados. Depois você aumenta os outros maltes. Se você simplesmente aumentar todos proporcionalmente os maltes bases e os especiais, você vai acabar tendo uma cerveja meio que desequilibrada, muito forte, né? A quantidade, né, do crescimento não é proporcional. A gente sobe muito os maltes bases e sobe menos os grãos especiais, os grãos torrados, tá? Então faça essa, como eu estou te sugerindo, aumenta ali bastante, quase que dobre os grãos base, mas suba em torno de 20% e 30% os demais grãos da receita. Em relação à levedura e lupulagem, aí você vai ajustar proporcionalmente conforme a tua ferramenta te orienta, beleza? Pessoal, era isso que eu queria te passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí de High Gravity, né? E aí, associando os conceitos dessa aula com as nossas aulas de envelhecimento, maturação em madeira, você vai ter uma cerveja simplesmente fantástica, ok? Curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, siga-nos aqui no Facebook e acesse também o nosso site, aqui está o link aqui embaixo, para você conhecer as nossas aulas avançadas. Fique com Deus e até a próxima.